Fala galera, bem-vindo para mais um dia de terça-feira. Me acompanhe para mais uma leitura de Romanos. Como toda terça-feira a gente tem lido um capítulo de Romanos, ou um capítulo ou um texto. Às vezes é um pouco menos de um capítulo, às vezes é um pouco mais de um capítulo. A gente lê de um título até o outro, mais ou menos. Eu digo isso porque hoje o texto está grande, está muito grande. Está do 14, passa pelo 15, vai até o versículo 13 do 15. Entendeu? Capítulo 14, 23 versículo. Mas entrando no capítulo 15, 13 versículo. Então me acompanhe, vou tentar ser um pouco breve, mas você vai amar a leitura. A leitura é sempre amável, a leitura é sempre degustável, tanto que ela é comparado a alimento, a água, coisa que sacia. Então, dando início. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé, ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Aqui, o contexto. Estava havendo discussões sobre o que podia comer e o que não podia comer. Até então, os judeus, segundo a lei deles, dada por meio de Moisés, tinham alimentos que não se podia comer. Havia motivos, acreditamos que por questão de salubridade, questão de saúde, por a proibição de não comer sangue, não comer carne de porco, coisas assim, entendeu? Então, estavam querendo impor isso aos gentios, estavam querendo colocar isso para frente. Só que aí o texto vai vir explicando que a gente não deve se apoiar nisso. Tanto faz comer ou não, tanto faz comer ou não, isso não tira a salvação de ninguém. Se a pessoa comia, Deus o aceitou assim. Se a pessoa não comia, Deus o aceitou assim. Olha só, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Se Deus conheceu ele assim, ou se Deus o aceitou assim, sinal que Deus o aprovou. Entendeu? Não estou falando na questão de pecado, não estou falando na questão de coisas ruins, estou falando na questão de coisas que não fazem diferença na nossa alma. Entendeu? Não fazem diferença no nosso espírito, no nosso caráter. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto na sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão?
pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Isso é maravilhoso. Pertencemos a Deus. Eu pertenço a Deus. Você que se entregou a Deus, pertence a Deus. Toda a terra e tudo que há na terra pertence a Deus. Cada um, no final, vai dar satisfação a Deus. Se a gente vive, temos que viver para Ele. Se a gente morre, vamos morrer para Ele. Se a gente come, come dando graças a Ele. Se a gente acha especial um dia, consagramos a Ele. Tudo é para Ele. E no final das contas, todos iremos prestar contas diante dele. Não vamos dizer que um dia é santo ou que não é. Não vamos julgar alguém que considera um dia santo. Entendeu? Nem quem considera o dia santo vai julgar quem não considera, porque são coisas que tanto faz. São coisas que não são necessárias. O necessário está aqui, ó. Lembro de uma vez que Jesus falou que contamina não é o que entra, que contamina é o que sai. Entendeu? É o que sai. É o que a gente fala, não o que a gente come. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Todos se dobrarão diante de Deus. Todos nós. Um dia iremos prestar conta diante de Deus. Quem faz coisas boas, quem faz coisas ruins. Quem consagra um dia a Deus e quem não consagra. Quem não come por temor e quem come sem temor. Tanto faz. Como eu disse, o importante é o nosso caráter, a nossa fé, as nossas atitudes, o trato com o próximo, o convívio com o próximo, o amor ao próximo e o amor a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha só, tá vendo? É o cuidado com o irmão, tem a ver com o amor pelo irmão. Tomar cuidado para não pôr pedras de tropeço. Tomar cuidado para não fazer o irmão tropeçar na fé, o irmão cair, o irmão fracassar. Entendeu? Não pôr dificuldade para o irmão. Não vou dizer para o irmão, não pode comer isso, não pode comer aquilo, senão você vai para o inferno. Não, porque isso não é necessário. Eu posso muito bem dizer, meu irmão, para de pecar. Meu irmão, não adultera. Meu irmão, não mente. Porque essas coisas estão indo diretamente contra o mandamento de Deus. Porque quem adultera não está amando. Quem mente não ama. Entendeu? Então, se está indo contra o mandamento, eu posso alertar, meu irmão. Eu posso exortar. A palavra serve para exortar. Exortar, chamar a atenção, incentivar, fazer o certo. Sim, eu não posso falar o que não está escrito, eu não posso falar o que não é essencial. Senão eu estou pondo pedra de tropeço e senão eu estou botando dificuldade. E o irmão pode não conseguir por causa da dificuldade que eu estou colocando. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Paulo está dizendo, eu não considero nenhum alimento impuro. Mas se meu irmão considera, eu vou me comportar de modo que não vai escandalizar ele. Sabe, existem pessoas no meio evangélico que diz que não tem problema beber vinho. Mas sabemos que o vinho, para algumas pessoas, leva
a embriaguez, porque um copo puxa o outro. Pessoas que foram libertas do alcoolismo, se ela beber um pouco de álcool, pode ser que puxe outros. Então, ela considera aquilo ali proibido, ela considera que ela tem que ter distância daquilo ali. Então, por que os irmãos que acham que não tem problema vai querer beber? E dizer que bebe, e mostrar que bebe, está pondo dificuldade diante do irmão que considera aquilo ali ruim, que considera aquilo ali proibido, que considera aquilo ali pedras de tropeço para ele. Tá entendendo? Então, melhor escolher não fazer coisas que às vezes você considere assim, eu acho que isso não é proibido, mas o teu irmão acha que é. E se você tomar aquilo, pode servir de dificuldade para o irmão. Abra mão disso. Abra mão disso. Entendeu? Eu, particularmente, tenho umas considerações do que não é proibido. Só que meus irmãos acham que é. Eu abro mão disso. Não sei se eu posso citar. Não quero escandalizar ninguém. Por favor, me compreenda. Eu não acho que tem problema estar sem camisa. Mas muitos acham que tem, muitos se escandalizariam se eu estivesse andando sem camisa assim, largadamente, tipo, vou comprar as coisas, vou na praia, vou ir nos lugares. Aí tá sem camisa. Na praia particularmente eu fico sem camisa. Numa piscina, tal. Agora, se eu sair para comprar as coisas, se eu estiver na rua sentado assim na praça, batendo um papo, as pessoas falam, pô, Henrique, prega a palavra, Henrique, evangelista, Henrique, futuramente pastor, sem camisa no meio da rua. Que isso? Se escandalizou. Eu sabendo disso, melhor não ficar sem camisa. Melhor não ficar. Eu sair para comprar as coisas, sair para ir para a praça, sair para trabalhar, coisas do tipo. Melhor ir de camisa. Para não escandalizar ninguém. Deu para entender? Então vamos continuar. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que insultaram caíram sobre mim. Ou seja, aqui está dizendo que aquilo que cabia a gente, caiu sobre Jesus. Jesus tomou sobre si as nossas afrontas, os nossos castigos, o que a gente merecia. Então, Cristo sofreu por nós porque a gente não pode sofrer pelo nosso próximo. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Jesus veio à terra. Ele sabia do que era só lei, do que era passageiro, do que não era essencial, na questão da circuncisão. Hoje não há circuncisão. Hoje não é obrigado, não é exigido, e se exigir, se torna uma doutrina contrária à doutrina de Cristo, dos apóstolos. A questão da circuncisão, que era costume dos judeus antes de Cristo. Mas ele se submeteu à circuncisão. Se submeteu à circuncisão por amor aos judeus. Se submeteu ao batismo por amor aos judeus, por amor a nós. Ele deu o exemplo, ele foi humilde, ele fez até o que não era necessário. Até então, por amor, ele se submeteu àquilo. Por amor, ele se submeteu. Como está escrito, a questão dos gentios, nós. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Daqui a profecia. Antes de Jesus vir, havia profecias de que ele pregaria o evangelho para a gente, de que o evangelho chegaria a gente. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz, antes de Jesus vir, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para ensinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. E para terminar, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Então, aqui a gente pode cortar o que é superficial no seu dia a dia, no seu evangelismo, na sua conversa com os cristãos. Eu falo principalmente para os mais antigos. Devemos cuidar, não maltratar. Devemos ajudar, não pôr dificuldade. Não coloque o que é superficial. Não coloque o que não é essencial na frente deles, porque isso pode dificultar a caminhada dele. Eu falo para você e tomo cuidado para mim também. Eu também ajudo novos convertidos, consolidá-lo, a dar firmeza aos pés dele, a dar entendimento do que é a fé. Então eu não posso vir dizendo para ele o que pode e o que não pode agora, não. A questão do pode e não pode, todo mundo tem um pouco dentro de si. Não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar, não posso dizer mentira, porque isso daí, quem diz isso aí não ama. É só dizer, ama o seu próximo, porque se você amar seu próximo, você não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai dizer falso testemunho. Entendeu? Então sejamos mais, como é que eu posso dizer, caridosos. Caridosos é empatia, mas cuidadosos com as pessoas que estão se convertendo agora. Não vamos levar assuntos difíceis, assuntos complexos, como começou o texto. Assuntos controversos. Uns dizem isso, outros dizem aquilo, não se chega a um consenso. Essas coisas são superficiais. Um consenso universal há. A questão do amor ao próximo. Né? Então ficamos só com isso. E que Deus te abençoe, te guarde, te dê força na caminhada, te dê sabedoria, em nome de Jesus. Um grande abraço,
Fica com Deus e até o próximo.